Bom dia, Amanda. Por enquanto, apenas você ingressou. Vamos aguardar alguns minutinhos para os demais colegas iniciarem o ingresso e iniciar uma aula de uma vez. Então, acho que em 5 a 10 minutos nós damos início, tá bom?
Pessoal, bom dia a todos. Chegaram agora, ingressando. Espero que tenham tido uma excelente noite de sono, tenham dormido bem, estejam em paz consigo mesmo. Nós vamos iniciar aqui mais uma aula de processo do trabalho. Deixa eu explicar para vocês a questão dessa aula. Na aula passada, eu falei para vocês que nós concluímos todo o processo do trabalho, certo? E realmente concluímos todo o processo do trabalho disponível na ementa de vocês. Então, para quem não conhece o que é ementa, a faculdade, a instituição, ela aprova as matérias que tem que ser dada para aquela turma naquele semestre, cadastra isso no MEC e o professor tem que cumprir. Então, nós cumprimos toda a ementa de processo do trabalho disponível, ok? Ok. Então, a ementa previa com vocês o estudo do processo do trabalho no dissídio individual. Na segunda aula do semestre, ainda presencial, eu falei para vocês dessa diferença, que existia o dissídio coletivo e o dissídio individual, que nós estudaríamos o dissídio individual, que é o processo que tem origem na vara do trabalho. Então, eu vou falando isso, vocês vão lembrando. Por quê? Quando nós tratamos da organização da justiça do trabalho, eu falei para vocês, olha, alguns processos terão início no tribunal. Um desses processos é o chamado dissídio coletivo. Então, o dissídio individual é tudo aquilo que nós estudamos na semana, no semestre todo, certo? Finalizamos na semana passada, que fala de recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, execução, cumprimento de sentença, tudo. Fala tudo ali, está nas aulas passadas, que é a proposta da ementa, ok? Como nós finalizamos o conteúdo na semana passada, eu não ia deixar vocês hoje sem aula. Então, eu resolvi trazer um conteúdo extra, tá? Que é o dissídio coletivo. Esse material que eu trouxe para vocês, se até vocês conseguem ver, algum aluno, não sei se consegue ver, nós temos bastante slide que trabalha sobre dissídio coletivo. Eu diminuí, ficou 38 slides aqui de conteúdo, ainda é muita coisa para uma aula, porque o dissídio coletivo, ele geralmente não é estudado na graduação, ele é matéria de pós-graduação. Então, esse material aqui é um material meu, de aula que eu dou em pós-graduação de processo do trabalho, para mostrar para vocês hoje de uma forma geral e ampla, não muito específica, porque não dá tempo, o que é esse dissídio coletivo, como ele começa, como vai ser o julgamento, quais são os requisitos, fazer um panorama bem amplo do dissídio coletivo, para aguçar vocês também a estudarem. Esse slide aqui, esse material não está no AVA, tá? Então eu vou enviar para vocês. Até um tempo atrás me pediram os slides, eu falei, pessoal, o slide é tudo que está no AVA, e nós não temos permissão para ficar mandando fora do AVA, porque o aluno ele deve ingressar no AVA, mas esse aqui, como não está, eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp, para vocês estudarem esse material depois e aguçarem o conhecimento. Essa matéria não cai na prova e não cai no trabalho, porque, como eu disse, ela não está dentro da ementa, então ela não é cobrada. Isso daqui é para nós estudarmos um pouquinho, aguçarmos a nossa curiosidade. Então, vamos lá dar início aqui ao dissídio coletivo. Vocês lembram que eu disse para vocês lá naquela aula de organização da justiça do trabalho? Olha, o dissídio coletivo, ele é uma briga, nós podemos conceituar ele com uma ação, uma lide, onde envolve discussões sindicais, mas não para cobrança de convenção coletiva, não é isso. É discussão sindical em que
De um lado, eu tenho um sindicato e de outro lado, eu tenho o outro sindicato. Então, eu vou ter aqui comigo, de um lado, só ingressar alguns alunos. Eu vou ter aqui, de um lado, o sindicato do empregado e, de outro, o sindicato do empregador. Então, quando nos polos ativo e passivo eu tenho sindicatos, dois sindicatos, eu falo que isso é um dissídio coletivo. Vocês retornam lá naquele material da segunda aula e vejam que eu disse o seguinte: quando a ação é individual, empregado contra empresa, ou sindicato contra empresa, o dissídio é individual. Então, para que ocorra dissídio coletivo, eu preciso, primeiramente, entender que é uma discussão entre sindicato de empregador e sindicato dos empregados. Polo ativo e polo passivo, eu terei sindicatos. Ok, então tá. Professor, basta um sindicato querer processar o outro para que exista um dissídio coletivo? Não. Eu preciso entender, primeiro, o que é negociação coletiva. O dissídio coletivo, ele é a última parte da negociação coletiva e ele somente terá início se a negociação coletiva for infrutífera. Então, o que acontece geralmente todo ano? Pode ser mais de, às vezes tem de 2 anos, mas geralmente é todo ano. Todo ano, o sindicato do empregado com o sindicato do empregador, eles se reúnem para traçar ali a convenção coletiva, realizar uma negociação coletiva. Então, eles se reúnem e dizem, olha, nós vamos fazer uma negociação e vamos imaginar aqui, sindicato das indústrias alimentícias com o sindicato dos empregados que trabalham na indústria alimentícia. Então, nós vamos dar uma gratificação para quem trabalha 5 anos na empresa, a hora extra vai ser 70%, nós vamos dar um aumento de 10%. Então, começa a criar regras entre eles para verificar a relação dos empregados. Então, primeiro eu tenho a negociação coletiva, tá? Então, eu até coloquei aqui, a negociação coletiva desempenha diversas funções de grande importância para a harmonia nas relações de trabalho e para o desempenho social. Essa é a primeira parte da negociação coletiva. Função jurídica: estabelecer uma nova norma, uma relação entre as pessoas. Então, vamos imaginar aqui uma nova norma. Os empregados que trabalham na área de segurança não poderão trabalhar no período noturno individual. Só vai poder trabalhar 2 vigilantes juntos no período noturno. Então, isso é uma norma que estabelece uma nova relação jurídica. Ou a concessão de uma cesta básica. Será obrigatória a concessão de cesta básica. Isso é uma norma que estabelece uma nova relação jurídica. Então, ela tem esse característica de obrigacional, porque a parte tem a obrigação de cumprir o que está na negociação coletiva e a função de convencionar regras. Ela também tem a função política, por quê? Porque ela fomenta o papel, o diálogo entre a sociedade com relação àquelas pessoas, e tem a função econômica, porque objetiva distribuir um maior número de riquezas, uma vez que eu terei que pagar mais, gastar, vamos dizer assim, com o meu empregado. Ele irá receber mais porque ele recebe benefícios. Então, outro exemplo também, uma convenção coletiva, a empresa cuja eu dou assessoria, ela foi fazer uma obra em Rondônia, construção civil. E lá a convenção coletiva exige que a empresa forneça plano de saúde aos empregados. Então foi uma briga. O dono da empresa ligou para mim e falou assim: olha, eu não forneço plano de saúde. Ninguém aqui
Em Brasília tem plano de saúde dos meus funcionários. Agora, quem for para lá vai ter que ter? Eu vou ter que cumprir a convenção coletiva? Vai ter que cumprir, porque ela estabelece uma nova regularidade jurídica, um novo vínculo jurídico, tá certo? Então, eu preciso cumprir essa negociação coletiva, tá? Ok, vamos continuar. A quarta função é a função social, porque ela também tem a importância de obter uma harmonia no ambiente de trabalho, certo? Com progresso social, desenvolvimento e se alcançar a justiça social. Muito bem, então vocês entenderam o que é essa negociação coletiva. Lembrando, principalmente para aqueles que estão ingressando, esse material vai ser enviado para vocês. O que é essa negociação coletiva? Ocorre que, em alguns momentos, vai existir um conflito coletivo. E vocês sabem disso porque vocês já viram isso no noticiário. Quer ver? O sindicato dos empregados bancários solicita que no ano de 2020 ocorra o reajuste salarial em 8%. O sindicato dos bancos diz que o reajuste em 2020 será de 3%. Eles estão concordando no reajuste? Não. Um quer 8% e o outro quer 3%. Perceba nesse ponto, então, que existe o que nós chamamos de conflito coletivo. Quem representa a categoria do empregado quer uma coisa, quem representa a categoria dos empregadores quer outra coisa. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de divergência entre as partes, um conflito entre eles. Eu coloquei aqui um conceito para vocês entenderem essa divergência. O conflito, ele é entendido como uma divergência, uma crise. Eu tenho aqui uma crise, porque um quer 8 e um quer 3, mas eles podem resolver e chegar num denominador comum, tá? Uma controvérsia existe quando tem uma desarmonia nas relações sociais e o dissídio. Opa, o dissídio é onde nós queríamos chegar. Por quê? Quando esse conflito ou essa controvérsia é encaminhada ao Poder Judiciário, o nome dado é de dissídio. Então, veja, um quer 8%, o outro quer 3%, ninguém cede, há uma briga danada. O que vai acontecer com isso? Vai ficar aí por isso mesmo? Não vamos ter aumento, então? Ou a minha vontade vai prevalecer, ou a sua vontade vai prevalecer? Não. Nós vamos ter que levar isso ao Poder Judiciário, para o Poder Judiciário decidir se o correto é 8% ou se o correto é 3%. Então, quando o conflito não é resolvido pelas partes, ele torna-se um dissídio, porque ele foi encaminhado para o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, o TST, principalmente o TST, vai classificar os tipos de conflitos coletivo, dissídio. Ele vai dizer primeiro que o conflito coletivo ele pode ter natureza econômica, que é a discussão sobre a fixação de condições de trabalho, por exemplo, como reajuste salarial, jornada de trabalho, gratificação de férias, onde tem um resultado econômico, ok? Então, o conflito coletivo pode ser classificado como de natureza econômica, pode ser classificado como de natureza jurídica. Por exemplo, aqui não está envolvendo mais valor de dinheiro, mas nós estamos discutindo a interpretação de uma norma. Entende a diferença? Nós não estamos falando mais de um benefício específico,
mas nós estamos falando da interpretação de uma norma, tá? Eu tenho dúvidas na interpretação. O Sindicato dos Empregados interpreta de uma forma, o Sindicato dos Empregadores interpreta de outra forma. Então, se nós temos dúvida e nós não chegamos a um consenso, esse dissídio será enviado, então, para o Poder Judiciário. Aqui eu coloquei uma OJ para vocês, depois estudarem de forma bem específica, que diz o seguinte: OJ SDC. Lembram disso também? Quando nós falamos sobre OJs e sessão de dissídios lá na Organização da Justiça do Trabalho, eu disse, a SDI é sessão de dissídios individuais, que trata de normas somente relacionadas aos dissídios individuais, estudamos isso, e a SDC é a seção de dissídios coletivos, que trata somente, é uma área específica do TST, que trata somente de dissídio coletivo. Então, olha só, dissídio coletivo, natureza jurídica, interpretação de norma de caráter genérico, inviabilidade. Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de caráter genérico. Isso quer dizer que eu preciso especificar a minha discussão. Só um minutinho, pessoal, que travou a apresentação, ficou tudo branco. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, ok. Nós paramos aqui. Acho que era a minha internet que estava travando. Então, vamos lá. Vamos passar agora, já que eu já entendi também essa classificação dos dissídios, para o procedimento, como isso vai chegar no Poder Judiciário e como eu, advogado, vou trabalhar o dissídio coletivo no Poder Judiciário. Ok, procedimento do dissídio coletivo. Primeiro conceito, que nós já falamos. O dissídio coletivo nada mais é que uma ação comum que vai dirimir os conflitos coletivos de trabalho por meio do pronunciamento do Poder Judiciário do Trabalho. Então, ele vai dirimir, é uma ação que vai dirimir o conflito por meio do pronunciamento do Poder Judiciário, seja fixando normas e condições de trabalhos para determinadas categorias, seja interpretando normas jurídicas pré-existentes. Então, olha o conceito. Seja fixando normas de natureza econômica, seja interpretando normas jurídicas pré-existentes. Então, primeiro é o dissídio de natureza econômica e o segundo, o dissídio de natureza para interpretação da norma. Vamos lá. Poder normativo. O que quer dizer esse poder normativo? O poder normativo, vocês vão lembrar disso quando vocês estudaram em direito do trabalho, fontes do direito do trabalho. Por quê? Lembram que lá nas fontes do direito do trabalho, eu tenho uma fonte que é chamada de sentença normativa. A sentença normativa, ela é a concretização do poder normativo da Justiça do Trabalho, que consiste na competência dada aos tribunais laborais de solucionar conflitos coletivos de trabalho, estabelecendo, por meio de denominadas sentenças normativas,
normas gerais e abstratas de conduta. Então, veja bem, o poder normativo da Justiça do Trabalho dentro do dissídio coletivo quer dizer que quando eu tenho um conflito coletivo, eu vou atribuir à Justiça do Trabalho o poder de estabelecer nova norma, seja econômica ou para a interpretação da convenção, que será exteriorizada pela sentença normativa. Então, o desembargador, porque esse processo é no tribunal, já disse, a turma vai estabelecer uma norma, já que as partes não chegam no acordo. Então, ele chega, ó, você quer 8% de aumento, você quer 3% de aumento. Então, na verdade, eu vou dar 5% de aumento, que é o que eu acho justo, que é o que está sendo praticado hoje no mercado, que é 5% foi mais ou menos a inflação, então vai recompor o salário, entendeu? Então, o juiz, o desembargador, vai dirimir este conflito estabelecendo uma nova norma. Então, o poder normativo da Justiça do Trabalho nada mais é do que a competência constitucional dada aos tribunais laborais para solucionar conflitos coletivos de trabalho, e as partes têm que cumprir essa sentença normativa, tá bom? Obviamente, tudo dentro da Constituição existe um limite. Então, o poder normativo, ele também é limitado. Ele também é limitado. Então, eu trouxe aqui um julgado do STF para vocês, em que ele diz o seguinte, a parte em negrito: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o poder normativo da Justiça do Trabalho encontra limites nas disposições constitucionais e legais pertinentes. Então, o poder normativo da Justiça do Trabalho, ele não é limitado, ele não é ilimitado, ele é limitado pela lei. Então, apesar da Justiça do Trabalho ter esse poder normativo, ele só pode decidir fundamentado na legislação, tá? Então, tem que sempre lembrar com essa questão quando eu falo de sentença normativa e poder normativo. Cabimento. Quando terá cabimento o dissídio coletivo? Já disse para vocês, quando forem esgotadas ou frustradas, total ou parcialmente, a negociação coletiva implementada diretamente pelos interessados, conciliação, ou mesmo intermediada pelos órgãos competentes do Ministério do Trabalho. Isso aqui é importante, porque pode cair, de repente, numa prova de concurso ou numa prova da OAB. Esse exemplo, presta atenção. Imaginem o seguinte: você é um sindicato e solicita 10% de aumento salarial no ano de 2020. Você sabe, só baixar aqui. Você sabe, você sabe que a empresa, que o sindicato dos empregadores que está do outro lado não dará esse aumento para você. Então, você, ao invés de enviar a proposta de aumento, você já ingressa com a ação na Justiça do Trabalho, propondo dissídio coletivo. Ah, eu já sei, esse sindicato nunca quer dar aumento, sempre é uma briga, então já vou entrar logo direto com a ação. Posso? Não. A regra do dissídio coletivo é que eu precise, primeiro, esgotar total ou parcialmente
as negociações coletivas. Então, veja bem, deixa eu explicar para vocês. Quando os sindicatos se encontram para realizar essa negociação, 8%, 10%, existe uma reunião e nessa reunião é feita uma ata. Dessa reunião se extrai uma ata. Então, uma parte fala que quer 10%, a outra fala que vai pagar somente 4%. Então, nesta ata vai ficar lá confeccionado. O sindicato dos trabalhadores pediu 10%, os sindicatos das empresas falou 4%. Negociação frustrada, ponto. Marca outra reunião, mesma coisa, outra reunião, e vê-se que não funciona, aí sim eu posso propor o dissídio coletivo. E na minha petição, vocês já devem ter percebido isso, porque são inteligentes, eu vou ter que juntar cópia dessas atas para comprovar ao magistrado que foi tentado uma negociação coletiva e essa negociação coletiva foi frustrada, tá bom? Então, primeiro eu preciso demonstrar que eu tenho provas de que eu tentei esgotar todas as tratativas na forma, vamos dizer assim, administrativa, entre as partes somente. Tá aqui, eu trouxe para vocês o artigo 11 da Lei 10.192 de 2001, que trata dos processos nos tribunais. Então, tá aqui. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo. Então, primeiro, frustrada a negociação entre as partes. Então, primeiro, as partes têm que tentarem negociar. Isso é importante. Quem são as partes e como se dará essa iniciativa de negociação? Veja bem. Em regra, as partes são as categorias profissionais, como eu já disse. Sindicato do empregado e a categoria econômica, sindicato do empregador, tá? O Ministério Público também é legitimado para suscitar dissídio coletivo de greve, em caso de paralisação do trabalho pelos empregados de serviços essenciais. Parágrafo 3º do artigo 114. Acredito que vocês já viram isso também no Direito do Trabalho 2, né? O Direito do Trabalho 2, não fui eu que ministrei para vocês, mas trata do direito de greve. Então, quando uma das modalidades de se forçar a negociação coletiva é a greve. Então, tá bom, empregador, você não vai me dar aumento, não? Vou entrar em greve. Então, ele paralisa as atividades, aí ali existe um conflito como uma maneira de forçar a existência da negociação coletiva pendente para um lado. Quando ocorre essa greve, e essa greve ela é considerada ilegal, o Ministério Público pode propor o dissídio coletivo para formalizar essa negociação e muitas vezes punir a classe por ter realizado uma greve que é considerada ilegal, tá? Então, as partes são as categorias do sindicato do empregado, o sindicato do empregador, e o Ministério Público também é legitimado para propor o dissídio coletivo quando existir greve e a paralisação de serviços essenciais. Parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição Federal. Competência de julgamento, que era o objetivo daquela aula, falar da organização da Justiça do Trabalho, quando nós tratamos disso. A competência em razão da matéria, artigo 114, Justiça do Trabalho, obviamente.
Se está tratando ali de matéria relacionada a direito do trabalho, a competência da Justiça do Trabalho, a competência em razão da matéria. Territorial. Veja bem, isso é importante. Quando a base territorial dos sindicatos estiver envolvida apenas uma jurisdição do TRT, será esse o competente. Como assim? Se os sindicatos que estão discutindo, por exemplo, apenas têm jurisdição em Goiás, a competência para julgamento será do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região. Então, veja bem, se os sindicatos que estão brigando estão localizados em Goiás, o tribunal competente para realizar esse julgamento é o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Agora, imagine só que o sindicato dos empregados, ele representa os empregados de Goiás, mas o sindicato dos empregadores representa as indústrias alimentícias de Goiás e do Distrito Federal. Nesse caso, em Goiás, o TRT é um da 18ª Região e o TRT do Distrito Federal é outro, o da 10ª Região. Então, uma das partes está representada por 2 TRTs. Qual será o competente para realizar o julgamento? Nesse caso, quando a área abrange mais de um TRT, será competente o Tribunal Superior do Trabalho. Quer ver outro exemplo? Lembra que eu falei para vocês que o estado de São Paulo tem 2 TRTs? Um para o interior e um para a cidade de São Paulo, para a Grande São Paulo? Lembram disso, né? Então, nesse caso, se o sindicato ele representa todo o estado, isso quer dizer que ele abrange, a competência dele abrange 2 TRTs. Nesse caso, se houver um dissídio coletivo, quem será competente para a realização desse dissídio será o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, antes de ingressar a competência territorial, eu vou precisar verificar qual que é a competência do sindicato, quais são os empregados que ele representa, qual é, na verdade, o que nós chamamos de base territorial do sindicato. Procedimento. Tranquilo, essa questão do procedimento é uma petição inicial comum, ela deve ser escrita, deve trazer os fatos, o que está acontecendo, deve narrar as tentativas frustradas de conciliação e, como documento obrigatório, as atas em que as partes se reuniram e tentaram realizar essa conciliação de forma frustrada. Trouxe aqui para vocês o fundamento legal dessa petição inicial. Artigo 858 da CLT. A representação será apresentada em tantas vias quantos forem os reclamados e deverá conter a designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados, obviamente, e a natureza do estabelecimento. Então, se é o sindicato que trabalha para bares e restaurantes, se é um sindicato dos vigilantes, isso vai ter que estar ali especificado. Os motivos do dissídio e as bases de conciliação, que são as atas. Passou. 2. A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os associados
interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos, ou em segunda convocação, por 2/3 dos presentes. Presta atenção nisso daqui. O sindicato só pode ingressar com o dissídio coletivo caso a Assembleia aprove o ingresso da ação. Compreendido? Quem que é a Assembleia do sindicato? Todos aqueles que são filiados, todos aqueles que estão representados pelo sindicato. Então, a Assembleia do sindicato será todos aqueles que estão representados pelo sindicato. Então, o que que ele faz? Ele faz uma convocação, você como empregado recebe uma cartinha dizendo que haverá uma assembleia para a discussão da viabilidade de ação do dissídio coletivo. Se for aprovado, o sindicato pode ingressar com o dissídio coletivo. Se os empregados ou empregadores falarem que não, nós não queremos o dissídio coletivo, vamos fazer o que eles querem e chega, aí o sindicato não pode ingressar com o dissídio coletivo. Então, é uma condicionante que o sindicato prove que existiu uma assembleia para aprovar o dissídio coletivo. Então, outro documento. Lá no fundo, nos documentos, o sindicato vai ter que demonstrar que comprovou, olha, tá aqui a ata número tal, é a ata de assembleia para votação se iria ingressar ou não com o dissídio coletivo. Então, tem que estar lá provado. Se o sindicato deixa de fazer isso, a ação será, então, extinta, porque é uma condição daquela ação. Olha aqui, OJSDC de número 19 do TST. Dissídio coletivo contra a empresa. Legitimação da entidade sindical. Autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito. A legitimidade da entidade sindical para instauração da instância contra determinada empresa está condicionada à prévia autorização dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito. Então, isso é pacificado no TST. É requisito para que o sindicato entre com a ação, é necessário que exista uma ata comprovando a aprovação daqueles que estão envolvidos no conflito. Se não houver a comprovação, não há legitimidade, e vocês já aprenderam isso, sem legitimidade não tem condição da ação e, consequentemente, eu terei a extinção da ação. Terceiro requisito, pauta reivindicatória. A ata de assembleia de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses deve registrar obrigatoriamente a pauta reivindicatória, produto da vontade expressa da categoria. Olha só, nesse caso aqui, no slide anterior, eu falei que precisa existir uma ata legitimando as partes a ingressarem com a ação. Não falei isso? Falei. E nessa ata deve ter especificado não só a votação, pode entrar com o dissídio ou não. Deve ter especificado também a pauta. O que nós vamos reivindicar, desculpem, nesta ação, nesse dissídio coletivo. Então, tem lá a pauta, olha, nós vamos reivindicar aumento salarial, diminuição da jornada e bonificação. Vocês aprovam ingressar com dissídio? Sim ou não? Aí faz a votação.
tá bom? Essa é o JSDC 8 do TST. Hoje está todo doido esse sistema aqui. Ué. Aqui, esse é um julgado do TST que eu trouxe só para mostrar, não vou ler ele todo para vocês, mas está aqui em negrito. Pauta reivindicatória. Corrobora a solução de extinção do processo sem resolução de mérito adotada pelo Tribunal Regional ou não registro da pauta reivindicatória na ata da AGE, nos termos da orientação jurisprudencial número 8 da SDC, fundamento que se agrega de ofício, recurso a que se nega provimento. Então, veja, houve aqui um julgamento e o processo foi extinto sem resolução de mérito, porque a parte não julgou a pauta, não juntou no processo a pauta reivindicatória. Tudo bem? Continuando ainda no procedimento. Quarto requisito. Na petição inicial de representação de dissídio coletivo, a parte deve fundamentar a cláusula de todo o instrumento normativo sob pena de extinção. Então, veja o quanto é complexo ingressar com um dissídio coletivo. Não é simples, não. Eu não vou poder apenas dizer eu quero 10% de aumento. Eu vou precisar fundamentar o porquê que eu quero estes 10% de aumento, tá? Então, vou ter que fundamentar o porquê, qual é o motivo, qual é a razão de eu, parte, querer esses 10% de aumento. Então, vou ter que escrever, eu quero 10% de aumento, porque a inflação deste ano foi em 10%, então nós precisamos compor o salário sob pena de diminuição do poder econômico daquela categoria, tá? Então, eu preciso aqui reivindicar e explicar o porquê eu quero aquele aumento. Então, fundamentar efetivamente o porquê daquele aumento. Isso está previsto na OJ SDC de número 37. Dissídio coletivo, fundamentação de cláusulas, necessidade. Nos processos de dissídio coletivo, só serão julgadas as cláusulas fundamentadas na representação, em caso de ação originária ou no recurso. Procedimento ainda. Quinto requisito. Havendo convenção coletiva, acordo coletiva ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao término final do respectivo instrumento. Então, veja bem, nós estamos discutindo um acordo coletivo, uma convenção coletiva, que já existe. Nós estamos discutindo neste caso, está aceito, nós estamos discutindo neste caso a prorrogação dessa convenção coletiva, dessa sentença normativa, ou a inovação dela, o melhoramento. Nesse caso, o dissídio coletivo, ele deve ser proposto nos 60 dias anteriores. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a convenção coletiva, que está em vigor, termina sua vigência no dia 30 de julho de 2020. Então, as partes estão discutindo uma nova convenção coletiva, já que aquela vai se expirar no dia 30 de julho.
Se as partes não chegam num consenso, elas vão ter que ingressar com dissídio coletivo, correto? Correto. Qual que é o prazo? 60 dias antes do término do instrumento que está valendo. Então, quando termina a vigência da convenção coletiva? 30 de julho. Quer dizer que eu tenho 60 dias para trás aí, desde o dia, vamos imaginar assim, desde o dia 1º de maio, desde o dia 1º de junho, para discutir essa convenção coletiva e ingressar com o dissídio coletivo. Está aqui, parágrafo 3º. Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Sexto requisito. Agora eu já ingressei com a ação, protocolei. Preenchi todos os requisitos da petição inicial, juntei as atas, juntei a ata comprovando a votação, juntei a ata mostrando que foi explicado qual que é a pauta de reivindicações. Já está tudo certinho, estou dentro do prazo de 60 dias. Foi protocolado. Qual que é o primeiro passo do Poder Judiciário? Marcar uma audiência de conciliação. Então, agora, mesmo as partes tentado conciliar e não terem conseguidos, o Poder Judiciário vai agendar uma audiência de conciliação para tentar organizar os direitos e os pedidos daquelas partes. É muito melhor do que dar um julgamento. Não havendo acordo ou não comparecendo as partes, o presidente submeterá o processo a julgamento. Perceberam o que eu percebi? Quem que está controlando e comandando o dissídio? O presidente do nosso tribunal. Então, o presidente do tribunal é quem controla o processo de julgamento. Lembrando, não é ele especificamente que julga. Nós falamos que o processo que tem origem no tribunal, ele é julgado de forma coletiva. O tribunal, o julgamento não é coletivo? Então, ou será por turma ou por plenário, tá bom? Mas sempre coletivo. Olha essa questão aqui, do artigo 862 da CLT. O presidente do tribunal não fica vinculado às propostas das partes, podendo apresentar a solução que entender pertinente para a solução do conflito. Então, veja. Lembra que eu disse para vocês? Uma parte pede 8% de aumento e a outra parte pede 4% de aumento apenas. O presidente, o tribunal, ele não precisa ficar ali preso a essa porcentagem, 8% ou 4%. Ele pode decidir de acordo com o que ele entende ser correto decidir. Então, ele pode chegar e falar, olha, não é 8 nem 4, mas 5%, 6% ou menos. Enfim, ele que decide o que vai ser correto para aquelas partes. Nono procedimento aí, nono passo. Nos processos de dissídio coletivo, o Ministério Público
emitirá parecer escrito ou protestará pelo pronunciamento oral. Esse é o artigo 11 da Lei 7.701 de 88. O que é isso? É obrigatório que o Ministério Público do Trabalho manifeste no julgado. Ele precisa manifestar, dar um parecer, se ele entende que aquele julgamento é um julgamento correto, ou se ele entende que aquele julgamento é um julgamento equivocado, tá? Então, ele precisa emitir esse parecer, demonstrando o que entende ser correto naquele instante. Após o parecer do Ministério Público do Trabalho, o processo será distribuído ao relator, que, elaborando o relatório, será encaminhado ao revisor e depois submetido ao julgamento pelo tribunal. Também falamos um pouco disso já, né? Como o julgamento é feito no tribunal. Então, o processo chega no tribunal, eu distribuo ele para um relator, esse relator vai ali realizar um relatório do processo e uma proposta de voto, certo? Vai fazer o relatório. Depois que ele realizar o relatório do julgado, ele vai encaminhar ao revisor, esse revisor vai analisar o relatório e efetuar o julgamento por todo o tribunal. Então, todo o tribunal se reunirá para efetuar o julgamento. O julgamento, essa parte aqui, é feito por uma sentença normativa. Antes de passar para a sentença normativa, eu vou pedir 5 minutos para vocês para encher o meu copo d'água. Estou bebendo muita água, eu estou com dor de garganta, então vou bebendo muita água aqui falando, tá? 5 minutinhos, não saiam daí em cima.
Prontinho. Prontinho, meus amigos. Vamos continuando. Sentença normativa. Então, depois que foi feito toda essa reunião, todo esse relatório, toda essa explicação e discussão, o Tribunal Regional do Trabalho, ou TST, vai apreciar o dissídio coletivo e realizar ali a confecção da sentença normativa. Então, eu coloquei um conceito aqui para vocês, de que sentença normativa nada mais é do que a decisão proferida pelos tribunais, tanto o TRT como o TST, quando julgam um dissídio coletivo. A sentença normativa, ela poderá ter natureza econômica, que será aquela sentença normativa que constitui uma obrigação, então ela cria um direito, então ela é econômica, porque ela cria uma obrigação de pagar, por exemplo, ela determina o aumento de salário, então ela é econômica, ela trata sobre jornada, ela é econômica, ela cria um benefício, ela é econômica, porque ela objetiva, ela estabelece uma obrigação de pagamento e um direito de recebimento da outra parte. Então, por isso, ela tem o que nós chamamos de natureza econômica. E a de natureza, sentença normativa de natureza jurídica, ela não cria especificamente uma nova obrigação. Ela não cria uma nova obrigação. A sentença normativa de natureza jurídica, ela apenas é declaratória. Lembram disso, das classificações das sentenças que nós trabalhamos? Então, ela terá natureza declaratória, uma vez que ela tem apenas a finalidade de interpretar uma norma existente, que já existe, tá? Então, ela não constituiu nenhum novo direito. Ela apenas interpretou um direito que já existia, tá? Então, por isso, a natureza dela é uma natureza de uma sentença declaratória. Qual que é o início da vigência dessa sentença? Quando eu posso falar especificamente que essa sentença normativa garante o direito que foi nela estabelecido? Pois não, Maria Regina. Essa natureza jurídica, ela é apenas declaratória, né? Isso. No caso, ocorre quando? Quando isso? Quando eu vou interpretar a lei, quando as partes têm dúvidas do que está estabelecido naquela convenção coletiva, tá? Então, eles pegam uma cláusula lá na convenção coletiva e eles têm dúvida da aplicabilidade dela. Vamos imaginar aqui um exemplo. Vou te dar um exemplo na prática de um caso que eu participei. Existia uma dúvida de aplicação de sentença de convenção coletiva. Por quê? A empresa enviou os empregados para trabalhar em outro estado, na construção civil. Porém, a cada 60 dias trabalhados, esse empregado ele tinha direito ao que eles chamam de folga, né, de 5 dias. Por quê? Quando ele saía do Distrito Federal, ia lá para o Acre, ia lá para o Norte, ele ficava 60 dias trabalhando lá. Aí ele teria direito a 5 dias de folga para ele voltar para casa e ficar esses 5 dias com a família. Isso estava ali era praxe da empresa. Quando ele chegou lá, a empresa chegou, o sindicato estabelecia uma folga diferente. Ele dava uma folga para esse empregado de 2 dias, porém, a cada 30 dias, o que era muito ruim. Por quê? Porque a distância da casa desse empregado, onde ele mora, onde ele reside, da cidade, do Distrito Federal,
até onde ele trabalhava era 3.000 quilômetros. Então, em 2 dias, não dava para ele ter folga. Por outro lado, se a empresa não cumprisse isso, ela tomava uma multa porque estava estabelecido na convenção coletiva. Então, ficou o que é pior e o que é melhor? Existiu uma dúvida de qual aplicabilidade e dessa interpretação, se seria mais favorável à convenção coletiva ou que já era o costumeiro realizar. Nesse caso, o sindicato e a empresa se entenderam, não precisou de um dissídio coletivo. Mas se eles não se entendessem, eu ia precisar do tribunal para que o tribunal declarasse a forma de interpretar. Se eu interpreto de acordo com a literalidade da convenção ou de uma forma mais benéfica ao empregado, tá certo? Então, todas as vezes que existir dúvida na interpretação, o dissídio coletivo vai ter natureza jurídica. E essa sentença vai ser declaratória apenas para interpretar a norma que já existia. Então, ela não cria uma nova norma. Ela não vai criar uma nova norma. A sentença apenas interpreta a norma que já existe. Tudo bem? Agora eu entendi. Eu estava só copiando o que você falou. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Como nós dizíamos, o início da vigência. Quando que vai dar início a essa vigência? Quando eu vou poder pegar essa sentença na mão e falar, tá aqui, eu tenho direito e você tem que me pagar. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte, da data da publicação, quando ajuizado o dissídio coletivo após o prazo previsto. Então, lembra que eu falei que o prazo previsto para ajuizamento do dissídio coletivo é de 60 dias? Vocês lembram disso, né? Falei agorinha. Ok. Então, se eu ajuizar fora daquele prazo de 60 dias, a sentença normativa vai ter vigência na data da publicação dela. Então, vai ser dali para frente. Então, publicou hoje. A partir de hoje, tem direito. Parágrafo 3º. Havendo convenção coletiva, acordo ou sentença coletiva ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado em 60 dias, anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Então, vejam aí o prazo de 60 dias. Quando não existe nenhum acordo coletivo, não tem nenhum acordo coletivo, é a primeira vez que nós vamos tentar elaborar uma convenção coletiva e na primeira vez já não deu certo, nós tivemos que ir para a justiça. Então, a vigência da sentença normativa, ela retroage até a data do ajuizamento. Olha só. Imagine aqui, não tinha nenhuma sentença, nenhum acordo coletivo existente, em vigor. Não tem norma anterior. É a primeira vez que nós vamos negociar. Não deu certo. Ingressei com a ação do dissídio coletivo. Se o dissídio coletivo foi procedente, então imagine que o dissídio coletivo estabeleceu o pagamento de bonificação de R$100 por mês. Se o dissídio foi procedente, a data da vigência vai ser a data do ajuizamento. Então, imagina só, eu ajuizei isso em junho de 2019. O julgamento foi em junho de 2020. O que vai acontecer? A vigência vai da data do ajuizamento, ou seja, a empresa vai ter que pagar de forma retroativa R$100 por mês, desde o dia que eu ajuizei o dissídio coletivo. Então, pagar para cada empregado R$1.200, porque foi um ano que demorou esse processo, então R$100 a cada mês, tá?
porque retroagiu lá para a data do ajuizamento. Agora, se eu ajuizei dentro do prazo de 60 dias, o início é no respectivo termo final da anterior. Então, vamos lá, ajuizei dentro dos 60 dias. Ok? Ok. Quando que vai ser o início de vigência? No término, após o término da anterior. Lembra no exemplo que eu dei, que a convenção coletiva terminava no dia 30 de julho? Pois é, eu ajuizei dentro dos 60 dias? Sim, ajuizei. Então, qual que é o início da vigência dessa sentença? No dia posterior, tá certo? No próximo dia posterior. E o término? O término tá aqui. Não sei por que foi e voltou, mas tá aqui. Termo final da antiga convenção coletiva. Quando ajuizado, o dissídio coletivo dentro do prazo previsto no artigo 616, parágrafo 1º da CLT. Então, se eu ajuizei dentro do prazo de 60 dias, antes do término, o início da vigência daquela sentença será no termo final da convenção ou daquele acordo coletivo. Qual que é o prazo de vigência dessa sentença normativa? Então, de acordo com o artigo 468 da CLT, o prazo ele é de 4 anos. Então, de acordo com o artigo 468, o prazo de vigência dessa sentença normativa será de 4 anos. Então, olha só o parágrafo único. O tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 anos. Ah, tá. Importante aqui falar isso com vocês. Veja aqui que ele fala, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 anos. Isso quer dizer que pode ser inferior a 4 anos. Então, na sentença normativa, o tribunal vai estabelecer o prazo de vigência. Pode ser de 1 ano, pode ser de 2, 3, 1 ano e meio. O que não pode ser é superior a 4 anos. Não é muito comum fazer uma sentença normativa ou uma convenção coletiva muito longa. Geralmente ela tem um prazo de 2 anos ou de 1 ano, porque as situações mudam muito rápido. Olha essa OJ aqui, número 120. Sentença normativa. Duração. Possibilidade e limites. A sentença normativa vigora desde seu termo inicial até que a sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação expressa ou tácita, respeitando, porém, o prazo máximo legal de 4 anos de sua vigência. Se ultrapassar esses 4 anos e não tiver nenhuma outra convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa, o empregado perderá os direitos estabelecidos naquela convenção, naquele acordo, e será necessário uma nova para reestabelecer os seus direitos, tá? Então, o sindicato, ele fica monitorando esse prazo aqui para não deixar perder aí a vigência e ficar em prejuízo a categoria que ele representa. Efeitos da coisa julgada. Vamos lá. Negociação por sindicatos.
A coisa julgada atingirá a todos os organismos sindicais envolvidos no dissídio coletivo, em regra, e a todos os integrantes da categoria econômicas e profissionais, associados ou não, repercutindo nas relações individuais de trabalho. Então, olha o que acontece aí, qual é o efeito da coisa julgada? Atingir todos os sindicatos envolvidos naquela categoria, tanto os sindicatos profissionais como os das categorias econômicas. E uma coisa importante aqui, todos os profissionais serão representados pela coisa julgada da sentença normativa, independente de ser associado, tá? Porque muitas vezes fala assim, eu não era associado. O que é o associado? O associado é aquele que paga o sindicato, né, todos os meses. Então, quem paga o sindicato mensalmente é considerado como associado. Então, não é só o associado que será beneficiado, é todos os empregados, porque o sindicato ele representa uma categoria e não os seus associados, tá bom? Quando o dissídio for instaurado por empresa, as mesmas situação alcançarão os trabalhadores da empresa representado pelo sindicato, seja associado ou não. Por quê? Pode ser que no dissídio coletivo esteja envolvido apenas uma empresa. Então, aquela sentença normativa vai estar restrita àquele grupo de empregados daquela empresa e não toda a categoria, tá certo? Então, veja bem, quando no polo passivo e ativo eu tenho 2 sindicatos, negociação por sindicatos, o efeito da coisa julgada será para todos os sindicatos daquela categoria, para todo mundo que é representado por aquela categoria. Já quando de um lado do dissídio eu tenho apenas a empresa, aí no caso será representado apenas pelas pessoas que compõem aquela empresa, pelos empregados que compõem aquela empresa. Da mesma forma, independente de associação, tá bom? Recursos. Há possibilidade de recorrer da sentença normativa? Sim, eu tenho recurso. Princípio constitucional, não é isso? Duplo grau de jurisdição, então não podia suprimir. Nesse caso, se a sentença normativa foi prolatada pelo TRT, o recurso cabível é o recurso ordinário no prazo de 8 dias. O recurso ordinário no prazo de 8 dias, nós já estudamos o recurso ordinário, será enviado para julgamento no TST, tá bom? Então, se a sentença normativa foi prolatada pelo TRT, será cabível o recurso ordinário no prazo de 8 dias e esse recurso será julgado pelo TST. Agora, se a sentença normativa foi prolatada pelo TST, aí caberá embargos infringentes no prazo de 15 dias. Aí é o próprio TST que vai realizar o julgamento do embargos infringentes, não tem outra instância superior a isso, tá bom? Então, se a sentença normativa foi prolatada pelo TST, caberá apenas o recurso de embargos infringentes no prazo de 15 dias. Aqui o artigo 2º do regimento interno do TST. Compete à seção especializada em dissídios coletivo ou seção normativa. 2. Em última instância, julgar. A linha C, que é o que nos interessa. Os embargos infringentes interpostos
contra a decisão não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência originária, salvo se a decisão atacada estiver em consonância com precedente jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou da súmula de jurisprudência predominante. Então, a única coisa que cabe, de acordo aqui com o regimento interno do TST, será os embargos infringentes, e isso se a decisão não for unânime, porque se for unânime, nem os embargos infringentes terão cabimento. Terá cabimento. Professor, esses embargos infringentes, eu estava lendo aqui, conforme a definição de Fernando Torino, oponível contra a decisão não unânime de segunda instância e desfavorável ao réu. Explica um pouco mais desse embargo infringente aí. Parece que ele é bem importante, né? Tá bom, vou explicar aqui como que ele funciona. Tá. Por que ele é contra decisão não unânime? Como assim? Lembra que o julgamento do tribunal ele é um julgamento coletivo? Lembra? Ele é por coletivo, certo? Então, vamos imaginar 3 pessoas julgando. Se as 3 pessoas, se os 3 ministros falarem a mesma coisa, concordarem entre si, o julgamento ele é unânime, porque os 3 falaram a mesma coisa. Sendo assim, não é cabível embargos infringentes. Primeira coisa, tá? Então, se o julgamento é unânime, todos daquele colegiado falaram a mesma coisa, não é cabível embargos infringentes. Agora, se de 3, 2 falaram a mesma coisa e 1 não, eu tenho uma decisão que não é unânime, correto? Certo, porque 1 foi contrário. Nesse caso, eu que perdi, porque eu só vou recorrer se eu perdi, correto? Se eu ganhei, eu não preciso recorrer. Então, eu só recorro se eu perdi. Eu que perdi, me agarro nessa pessoa que foi contrária, certo? Que julgou de forma não unânime, e faço embargos infringentes, tentando convencer as demais pessoas, tá? Então, é assim que funciona embargos infringentes. Ele vai caber somente em segundo grau, porque em primeiro grau o julgamento é monocrático, então ele só cabe quando eu tenho julgamento colegiado, ou seja, por mais de uma pessoa, e quando esse julgamento não for unânime. Se o julgamento for unânime, não caberá recurso nenhum. Ficou mais claro? Ficou. Então, eu tenho que me apegar ao argumento de quem foi a meu favor, né? Exatamente. Para sustentar a decisão. Exatamente. A quem foi a meu favor, eu pego no argumento dele para tentar convencer os outros. Tá certo. Obrigada. Nada. Ação de cumprimento. Ok, acabou a sentença normal, acabou o processo, certo? O processo transitou em julgado. Se houve recurso, acabou as possibilidades de recurso. Se não houve recurso, transitou em julgado, ok? Ok. O que acontece se o sindicato não cumprir, ou se o empregador não cumprir a determinação na sentença normativa? Nós temos o que nós chamamos de ação de cumprimento. A ação de cumprimento, ela não é o processo de execução que nós estudamos. Ela é uma ação autônoma. O que vai acontecer? Eu vou pegar aquela sentença normativa, confeccionar uma petição inicial, entendeu? E com base naquela sentença normativa, ingressar com um novo processo determinando o cumprimento daquela sentença normativa. E esse novo processo, veja aqui que eu coloquei para vocês no conceito,
terá início agora na vara do trabalho. Então, olha só o que eu coloquei. A ação de cumprimento é uma ação de conhecimento de cunho condenatório proposta pelo sindicato profissional ou pelos próprios trabalhadores interessados e será ajuizada perante a vara do trabalho, certo? Será ajuizada perante a vara do trabalho. Depois de julgada essa ação de cumprimento, que eu vou ter execução, que nós vamos ver. Então, o primeiro ponto que precisa ficar bem claro aqui para vocês neste instante é que a ação de cumprimento ela é uma ação autônoma. Então, a sentença normativa, quando não cumprida, eu não vou lá no tribunal e faço o processo de execução. Não, não. Eu ingresso com uma nova ação, tanto o sindicato ou eu como trabalhador, e essa nova ação será julgada na vara do trabalho, pela vara do trabalho agora em primeiro grau. Então tá aqui, ó, ação de cumprimento antes do trânsito em julgado. Por quê? Lembra que os recursos na esfera trabalhista não têm efeito suspensivo? Isso quer dizer que eu posso ingressar com a ação de cumprimento antes do trânsito em julgado. Parágrafo 6º do artigo 7 da Lei 7.701. É praticamente a mesma coisa que a execução provisória, tá bom? Mas não se apegue a isso, porque eu não chamo de execução, eu chamo de ação de cumprimento. Mas a ação de cumprimento antes do trânsito em julgado da sentença normativa, ela é praticamente igual à execução provisória, que diz que a sentença normativa poderá ser objeto de ação de cumprimento a partir do 20º dia subsequente ao do julgamento, fundado no acórdão ou na certidão de julgamento, salvo se concedido efeito suspensivo pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho que for julgar o recurso. Então, se não for concedido efeito suspensivo pelo presidente, eu vou poder ajuizar a ação de cumprimento antes mesmo do trânsito em julgado. Então, tá aqui, ó, súmula 246 do TST. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. Então, é sumulado. Eu não preciso esperar o trânsito em julgado da ação de cumprimento para efetuar a propositura da ação. E no caso, professor, se houver a modificação da sentença em recurso, ninguém pensou nisso? Pensou, tá aqui. Tem até uma OJ para isso. OJ 277. Ação de cumprimento, fundada em decisão normativa que sofreu posterior reforma, quando já transitada em julgado a sentença condenatória, coisa julgada, não configurada. Olha só. A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois depende de condição resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, deve extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico. Então, veja bem, traduzindo,
Se essa sentença normativa foi modificada posteriormente pelo tribunal, se essa sentença normativa foi modificada posteriormente pelo tribunal, vai ficar sem efeito a ação de cumprimento. Então, aquela ação de cumprimento também será extinta. Professor, o empregado vai ser obrigado a devolver algum valor, alguma coisa? Não, tá? Não. Porque ele tinha a ação de cumprimento fundamentada na lei. Ele pode fazer isso, se a lei permite, então ele não será obrigado a devolver nada, tá certo? A única coisa que vai acontecer é que a ação de cumprimento vai ser extinta e o direito que supostamente ele ganhou, ele terá perdido, será ali acabado. Uma última coisa aqui para vocês. Pergunta: pode ocorrer dissídio coletivo no serviço público? Nós temos uma OJ de número 5, que trata desse assunto, que diz o seguinte: somente pode existir, melhor dizendo, dissídio coletivo no serviço público quando as cláusulas discutidas da convenção coletiva forem cláusulas sociais. Ou seja, não pode existir dissídio coletivo no serviço público de natureza econômica, que cria direitos, porque no serviço público a vinculação da administração pública economicamente, ou seja, com gastos de dinheiro, deve ser somente através de lei. Então, não tem cabimento o dissídio coletivo no serviço público quando a natureza for econômica, apenas quando a natureza tanger sob cláusulas sociais. Vou ler para vocês aqui a OJ. Dissídio coletivo, pessoa jurídica de direito público, possibilidade jurídica, cláusula de natureza social. Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção número 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo número 206 de 2010. Professor, então dá um exemplo do que seria uma cláusula social. O exemplo é uma cláusula que trabalha questões de férias. Férias é um direito social, certo? Então, a forma de concessão de férias, quanto tempo será avisado, é uma questão social e isso poderá ser discutido no dissídio coletivo do servidor público. Agora, uma norma, por exemplo, que acrescente ônus, que aumente o valor da hora extra de 50% para 100%, não pode ser discutido, porque isso onera a administração pública. E para onerar a administração pública, eu preciso de um processo mais complexo, que é o processo legislativo, e não somente uma sentença normativa, tá? Então, também tranquilo isso daqui. Outra cláusula social, a título de exemplo, é concessão de licença, ou relacionada à licença maternidades, isso por ser uma questão social, do vínculo materno entre a mãe e o filho. Então, tudo que está relacionado a direitos sociais, que não atinge a esfera econômica, poderá ser discutido, tá bom? E nós finalizamos também essa parte de dissídio. Como eu disse para vocês, isso é uma visão muito ampla. Dissídio coletivo é muito mais do que isso, né? Eu condensei o material aqui. Em pós-graduação, nós temos 2 aulas de 8 horas, 2 sábados inteiros para falar de dissídio coletivo, certo? Mas eu fiz um panorama geral para aguçar
o estudo de vocês. Eu vou enviar esse material para vocês e vocês estudem esse material. Eu vou enviar, na verdade, o material completo, nem é esse. Vou enviar o mais profundo que eu passo mesmo na pós-graduação. Para vocês estudarem, pegarem a legislação, realizarem a leitura e há um diferencial, tá certo? Como na maioria sempre, todas as instituições em graduação não trabalham esse material, trabalha só o dissídio individual, vocês têm aí um pouquinho um plus para estudarem, fazerem a diferença em algum momento na vida de vocês. O estudo nunca é pouco válido. Deixa eu falar. Professor, Pois não, deixa, Maria. deixa eu só te perguntar uma coisa. Essa ação de cumprimento antes do prazo, eu fiquei pensando, ela é como se fosse, não espero o trânsito normal do processo e entra com ela? Como que é essa ação? É Porque eu exatamente. tenho dúvida dessa ação. Não, mas é exatamente isso que você falou. Não É, espere o trânsito em julgado da sentença normativa e eu protocolo a ação de cumprimento já na sentença normativa para começar a ter efeitos antes do trânsito em julgado. É exatamente isso. no caso seria alguma coisa que tem necessidade urgente? Não necessariamente nada urgente. A lei faculta a você a fazer isso. É uma Ah, faculdade de lei, tá? Não necessariamente nada urgente, não. Se você quiser, você já faz. Já começa a conceder os benefícios. entendi. Tá bom, era isso. Tá bom? Obrigada. Nada. Pessoal, nós finalizamos hoje. Não tem mais nenhum conteúdo para vocês. Vamos finalizar um pouco mais cedo do que todas as outras vezes, tá? Porque finalizamos tudo, ementa e conteúdo extra que eu tinha para vocês. Eu queria dizer duas coisas. Antes de nós finalizarmos aqui a aula de uma forma geral, e para dar os recados de finalização do semestre com relação a trabalho e provas. Como será o trabalho avaliativo? Eu vou enviar para vocês, da mesma forma que no primeiro bimestre, um questionário online para vocês realizarem. Até o final dessa semana, eu envio para vocês. Professor, começou prova interativa, me salva, me ajuda. Gente, é tranquilo. É muito simples. Da última vez vocês viram que vocês responderam questionário lá em 10 minutos. Teve gente, porque o questionário mostra para mim, respondeu o questionário em 1 minuto e meio. Então, sim, foi muito rápido. Então, dá para fazer tranquilo, não vai atrapalhar nada a vocês. Então, até o final de semana, eu vou mandar para vocês esse questionário, mando pelos representantes, pelas pessoas que eu tenho contato aqui, distribuo e lá eu vou indicar qual vai ser o prazo, tá? Eu não tenho o prazo certinho ainda, mas vai ser aí um prazo de 2, 3 dias que dá para vocês fazerem assim, tranquilos, tá? O que eu quero falar? Na semana que vem, dia 11, não haverá aula porque é feriado. Quinta-feira na semana que vem, Corpus Christi, tá? Então não temos aula. Na outra semana, dia 18, quinta-feira, é a data da nossa prova. Como será a nossa prova, professor? A nossa prova será da seguinte forma, da mesma forma que da outra vez. 8 horas eu vou ingressar aqui na aula, explicar a prova, enviar o link e vocês encerram e vocês fazem ali no momento de aula. Terão ali de 8 horas até 10h50 para realizar a prova. Muito tranquilo também. 10 questõezinhas, questionário pelo link, vão ter quase 3 horas aí para realizar a prova, dá tempo suficiente, tá? Então, eu já estou avisando agora, para vocês conversarem já com os colegas, irem se manifestando, que a nossa prova será no dia 18. E na semana que vem não haverá aula em razão do feriado, tá? E o trabalho, até o final de semana eu envio para vocês o link do trabalho também, tá certo? Se alguém perguntar, perdi a prova, o que acontece, tudo, você vai fazer a segunda chamada. Mas
tentem avisar o maior número de colegas possíveis sobre isso, sobre a prova, para não ficar tanto de gente depois, eu não sabia que tinha prova, né? Como que não sabia? Tá falando na aula, enviou no grupo, né? E não sabia que tinha prova. Então, fala para os colegas de vocês ficarem atentos a essas regras, porque está finalizando o semestre, né? Depois disso, é férias de vocês. Aí não tem como mais ficar lançando nota. Tudo bem? Se não tiver dúvidas com relação a trabalho e prova, eu vou encerrar. Ok, então, interpreta o silêncio como nenhuma dúvida. Pessoal, queria primeiro de tudo agradecer vocês pela aula de hoje, tá? Que nós possamos aí ter uma excelente final de semana, uma excelente próxima semana. Nós nos encontramos então aqui às 8 horas no dia 18 para falar sobre a nossa prova, tá legal? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, na verdade, já tudo pelo semestre todo, né? De vocês, pela companhia. Muitos alunos aqui eu sempre acompanho, sempre estão em sala de aula, do início ao fim, mesmo nesse momento de dificuldade pelo distanciamento, pelas aulas online, às vezes trava, às vezes um aluno vem falar comigo, professor, travou o material na hora que você falava, minha internet é ruim, não consegui ficar. Compreendo todas as dificuldades de vocês também, tá? Por isso que eu tento o máximo facilitar nesse momento de avaliação para vocês, que nunca, nenhuma intenção é de reprovar e reter aluno, mas é de vocês sempre aprenderem, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso e até a próxima. Estudem, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Com Deus também. Com Deus também, professor. Tudo de bom.